Bem, vamos lá recuar um bocadinho. Em 2022, o aparelho judicial de São Tomé e Príncipe iniciou uma investigação a uma alegada conspiração de proporções monumentais. Pois uma suspeita de que as próprias fundações da nação estariam, em risco de ser derrubadas, não é? Exatamente. E agora, reparem nisto. 4 longos anos depois, o preço oficial para arquivar e, encerrar definitivamente essa ameaça estrutural foi afixado numa fatura de exatas 400 dobras. É um contraste brutal. É de loucos. Portanto, para quem nos acompanham hoje, a nossa missão nesta exploração é desempacotar isto, porque a nossa análise assenta sobre um único pedaço de papel, um documento legal emitido há escassos dias, mais concretamente a 8 de maio de 2026. E é fascinante como um simples papel consegue contar uma história tão pesada. Nem mais, queremos mergulhar nesta única folha para desvendar de que forma a linguagem seca, formal e altamente burocrática de uma certidão consegue conter nas suas entrelinhas uma narrativa com o peso e a tensão de um thriller político. Não estamos perante um guião de cinema, estamos mesmo a olhar para as engrenagens reais da justiça. E eu diria que a melhor forma de abordar esta exploração é começar pela própria materialidade do documento. O que temos em mãos é uma certidão, um certificado oficial emitido pela Procuradoria-Geral da República. E visualmente não tem nada de especial, pois não? Nada mesmo. À primeira vista não tem qualquer apelo dramático. Tem a aparência rígida e bastante árida de um recibo das finanças ou de um simples formulário da alfândega. É um texto super direto. Sim, eu, quando olhei para aquilo, pensei logo, isto é só burocracia. Mas é aí que está o segredo. Quando começamos a analisar os mecanismos jurídicos inscritos nesta página, percebemos que a verdadeira administração do poder, quer dizer, a justiça, raramente acontece com grandes discursos. Acontece nestes detalhes processuais quase invisíveis. Que acabam por ditar a estabilidade de um país, não é? E a liberdade de um ser humano. Exato. Perante uma acusação avassaladora, é este bocado de papel que dita o fim da linha. Pois o contraste visual é mesmo brutal. Eu olho para o topo da página e a primeira coisa que salta à vista é a necessidade imperativa de estabelecer a autoridade logo à partida. Temos aquele cabeçalho super impessoal. Aquele clássico República Democrática de São Tomé e Príncipe. Isso mesmo, Procuradoria-Geral da República. Mas logo a seguir a máquina ganha um rosto e um nome, a identificação clara de quem assina. Temos a Elsa Menezes, referenciada como licenciada em Direito, a atuar na qualidade de Secretária-Geral. Secretária-Geral da Procuradoria-Geral da República, junto do Tribunal de Primeira Instância. É um cargo de enorme peso institucional. E depois, os elementos que quase parecem pertencer a outra época. Nós temos carimbos físicos. Sim, selos em papel e tinta. Pois, há um selo no canto superior esquerdo da Direção dos Impostos, referente ao imposto do selo, com a data de 8 de 5 de 26 e o valor de 20. E como se não bastasse, temos o selo branco. Aquela marca oficial impressa em relevo, exato. Aquilo fica ali na parte inferior do documento. O que me obriga a colocar uma questão estrutural, porque, estamos em meados de 2026. Já vivemos uma era dominada pela inteligência artificial, pela biometria, certificação em blockchain. Tudo digital, claro. Tudo. Porque o poder do Estado, a autoridade que dita quem é livre e quem não é, ainda depende de uma senhora assinar à mão e de carimbos de tinta ou selos de relevo para provar a sua autenticidade. Não é uma redundância um bocado arcaica? Essa questão é excelente porque nos leva diretamente ao âmago de como o Estado constrói e mantém a confiança pública. A verdade é que uma assinatura digital baseada em criptografia é muito mais segura, matematicamente falando, claro. Certo. No entanto, a burocracia do Estado não lida apenas com matemática, lida com a psicologia humana e com a memória institucional. O selo branco, a assinatura manual da Elsa Menezes, tudo isso é materialização física da fé pública. É tipo uma prova palpável. Nem mais. No mundo digital onde a falsificação visual está à distância de um clique e onde os servidores podem de um momento por outro falhar, o documento físico torna-se um artefacto intemporal. A assinatura atesta o compromisso pessoal de um oficial de justiça. Portanto, a burocracia precisa de ocupar espaço físico para transmitir peso moral. É como se a fisicalidade do carimbo dissesse: o Estado esteve literalmente aqui, tocou nesta folha. E comprometeu-se com o que está escrito.
Exatamente. Esta formalidade do Tribunal de Primeira Instância serve como a âncora da verdade jurídica num Estado de Direito. Claro. O carimbo não prova apenas que se pagou uma taxa. Prova que o documento entrou nas engrenagens de múltiplas instituições e foi validado por elas. O papel físico sobrevive a apagões digitais. É uma cadeia de custódia que qualquer cidadão consegue tocar. O papel é essencialmente a pele do Estado. Uau! Essa imagem do papel como a pele do Estado é muito forte e ajuda-nos a transitar da anatomia visual deste documento para o conteúdo que ele transporta, porque o que está escrito por baixo desses selos é tudo menos mundano. Completamente. É aí que a história muda de figura. Pois, a certidão refere-se de forma muito cirúrgica ao auto de instrução número 767 de 2022, isto oriundo da primeira secção do DIAP, o Departamento de Investigação e Ação Penal. E o arguido nomeado neste processo é Delfim Santiago das Neves. Mas é o crime que motiva a investigação que realmente nos faz parar, não é? Exato. A acusação é de alteração violenta do Estado de Direito. Quando eu leio esta expressão, a minha cabeça cria imediatamente uma imagem de rebelião armada, de barricadas nas ruas. É um jargão muito pesado. Muito. Mas se olharmos para os mecanismos legais, o que é que isto representa no terreno? Não estamos a falar de um roubo a um banco, pois não? Estamos a falar de algo que atinge o próprio tecido da nação. Sem dúvida, para quem procura compreender a arquitetura legal de um país, é vital perceber que a alteração violenta do Estado de Direito é indiscutivelmente a imputação criminal mais grave que pode existir numa democracia. Mais do que crimes contra a vida humana em termos institucionais. Sim, porque não é um crime contra uma entidade particular ou contra uma pessoa singular. É uma infração direcionada ao próprio contrato social. Do ponto de vista mecânico, implica a suspeita de que houve uma tentativa deliberada de subverter o sistema através da força. Ou ameaça, claro. Sim, ameaça, violência contra as instituições democráticas vigentes e ordem constitucional. Põe em causa as próprias regras do jogo. E é por isso que a referência ao DIAP é tão relevante. A tal primeira secção do DIAP. Exato. O DIAP funciona essencialmente como o sistema imunitário do aparelho judicial. Quando surge a suspeita de uma tentativa de subversão, o Estado usa os seus próprios anticorpos para investigar essa possível doença sistémica. E aqui é que a cronologia deste documento se torna tão opressiva. Repara, o papel diz-nos que o auto de instrução é de 2022, mas os carimbos fiscais e a data de emissão são de maio de 2026. Há um hiato aí? Um hiato brutal de cerca de 4 anos. Basta pensar na ansiedade tremenda que sentimos quando esperamos, 3 ou 4 dias por um exame médico importante. A nossa vida fica em suspenso. Sim, não conseguimos focar em mais nada. Agora, pegamos nesse sentimento e estiquemo-lo ao longo de 4 anos ininterruptos, com o próprio Estado a investigar a possibilidade de nos acusar de tentar destruir o país. O peso psicológico e a erosão social desta espera para o arguido deve ser quase incalculável. Essa analogia do exame médico ilustra bem a coisa. Durante esses 4 anos, o processo paira não apenas sobre o arguido, mas também sobre o próprio panorama político do país. Gera aquelas ondas de choque na confiança pública, não é? Claro, mas por outro lado, se analisarmos o mecanismo sob uma perspectiva puramente processual, este tempo longo também nos diz algo importante sobre a justiça. Que é o quê? Que a máquina é lenta. Não necessariamente só isso. Significa que a investigação não foi um ato impulsivo nem um julgamento sumário. O processo percorreu as vias regulares de instrução preparatória. O sistema submeteu-se a um teste de stress prolongado. Estou a ver. Recolhendo provas, ouvindo testemunhos ao longo de anos. Exato. Escrutinando cada detalhe para perceber se a ameaça era real e sustentada. E isso leva-nos diretamente ao desfecho desta história. Porque depois desta investigação exaustiva de todo este tempo, o documento atinge a sua conclusão processual. E não é um clímax ruidoso num tribunal com grandes revelações de última hora, como nos filmes. Longe disso. É a burocracia no seu estado mais puro e silencioso. A certidão menciona a emissão de um despacho de encerramento da fase de instrução preparatória.
A frase central, que liberta o arguido desta nuvem de 4 anos, estabelece a inexistência de indícios da prática de crime. Relativamente aos crimes que lhe vinham sendo imputados. Isso. E como resultado direto, determina-se o arquivamento dos autos, nos termos do artigo 273, número 2, do Código de Processo Penal. Agora, eu gostava de te questionar sobre este mecanismo. Força. Porque a certidão não utiliza em momento algum a palavra inocente. A fundamentação é a tal inexistência de indícios. Para quem nos ouve e está fora do mundo do direito, isto não soa um bocadinho a varrer o problema para debaixo do tapete? Percebo porque dizes isso. É o equivalente a dizer procuramos, mas não temos material suficiente para avançar. Não fica sempre ali uma sombra a pairar? Porque é que o sistema não emite logo um atestado claro de inocência pura? Essa é, se calhar, a questão mais complexa e incompreendida de todo o direito processual penal. A frustração de que falas é super-humana, porque nós procuramos absolutos éticos. Queremos que a justiça seja uma máquina da verdade que diz sim ou não. Exato, preto no branco. Mas a mecânica de um Estado de Direito não trabalha com a pureza metafísica da alma humana. Trabalha com a materialidade da prova. A fase de instrução preparatória não é um julgamento antecipado. Ok, então é o quê? Imagina uma linha de montagem numa fábrica. O julgamento por público no tribunal é o produto final que está na montra da loja. A instrução preparatória é o Departamento de Controlo de Qualidade que inspeciona a acusação antes dela sair da fábrica. Boa analogia. Portanto, o objetivo não é construir a peça perfeita. Não. O objetivo é impedir que uma peça defeituosa chegue à montra e cause danos irremediáveis à vida de uma pessoa e ao próprio sistema. Portanto, a função deste espaço não é atestar que nada aconteceu no universo, mas sim confirmar que a matéria-prima da acusação, os tais indícios, simplesmente não têm qualidade ou robustez para sustentar um julgamento. Precisamente. E é crucial perceber que essa formulação, a inexistência de indícios e o arquivamento, não é uma falha ou uma fuga do sistema. É o seu triunfo absoluto e a maior proteção que o cidadão tem. Por causa do ónus da prova, certo? Sim. Numa democracia, o ónus da prova recai integralmente e sem exceções sobre o Estado. Não é o arguido que tem de provar ativamente que não tentou derrubar o país. Até porque provar uma negativa é quase impossível. Nem mais. É o aparelho estatal que tem de reunir provas irrefutáveis. Se, após 4 anos de averiguações, o Ministério Público não consegue apresentar factos sólidos, a única via legal e democrática é o arquivamento. O Estado impõe limites a si próprio. É aí que reside a verdadeira força. O arquivamento reconhece que, sem provas, o poder de persecução tem de cessar imediatamente. O processo morre ali. Sabes, isso faz-me olhar para a burocracia de uma forma completamente diferente. Normalmente nós queixamos-nos das regras, dos passos inflexíveis da máquina do Estado, da papelada toda. Sim, é visto como um aborrecimento. Mas, neste caso, a frieza inflexível da burocracia acaba por ser a própria armadura do cidadão. É o que impede o Estado de avançar com acusações baseadas em, sei lá, humores políticos ou palpites ou pressões sociais de última hora. Se não há prova no papel, a máquina desliga-se automaticamente. É o princípio da legalidade em ação. Mas depois de toda esta reflexão profunda sobre limites de poder e a ansiedade excruciante de 4 anos, há um detalhe no final do documento que nos puxa de volta à Terra. E de uma forma quase cómica. O recibo. O famoso recibo, porque, no fim de contas, depois de encerrar este capítulo monumental, que podia ter reescrito a história do país, o Estado apresenta a fatura. E é uma fatura incrivelmente mundana. A secção inferior da página é literalmente intitulada Conta. É fascinante, não é? A matemática estatal. É. Acompanhem-me nesta matemática, para quem nos ouve. O documento estabelece uma distribuição muito quantificada das custas. 80% do valor vai para o cofre. Presumivelmente o cofre-geral dos tribunais, para cobrir despesas logísticas. Certo. Depois, 10% são direcionados para o Ministério Público e os restantes 10% vão diretamente para o Estado. Depois discrimina o valor do imposto do selo que vimos lá em cima, de 20,00 dobras, Sim. a taxa do selo branco e tal. E chegamos ao valor final. O total, escrito em letras grossas, é de 400,00 dobras.
Quer dizer, como é que nós conseguimos processar este contraste? O destino de uma pessoa e a sombra de um golpe de Estado terminam num recibo meticuloso de 400 dobras. É um choque de escalas que roça o absurdo. É de facto um choque de escalas. E a tua reação a esse absurdo é natural. Mas se pensarmos na arquitetura de como as instituições se financiam, há uma coerência férrea no fundo daquela página. A sério? Onde é que vês a coerência? Repara, independentemente da gravidade colossal do processo que esteve aberto, o que está a acontecer no dia 8 de maio de 2026 é a emissão de uma certidão a pedido de alguém. Ok, é só um ato administrativo. Trata-se de um serviço prestado pelos serviços da Justiça. O arguido necessitava de um comprovativo oficial e irrevogável que atestasse o arquivamento. E, na ótica da contabilidade pública, emitir um papel e movê-lo pelas engrenagens do Ministério Público tem um custo operacional. As 400 dobras não são uma quantificação do valor da liberdade, então? Obviamente que não, nem do alívio gerado pelo fim daqueles 4 anos de angústia. São estritamente o valor do serviço de atestar e comunicar uma realidade processual. É a redução da justiça à folha de cálculo. A distribuição percentual mostra só o mecanismo a cobrar o combustível que gastou para gerar a certidão. Essa é a analogia correta. O sistema está apenas a repor o custo logístico de informar fisicamente o cidadão de que o Estado falhou em provar a acusação. Esta contabilidade não demonstra insensibilidade da justiça. Demonstra a sua imparcialidade impessoal. Trata uma acusação de alteração violenta do Estado da mesma forma que trataria um litígio comercial corriqueiro, é isso? Sim, com a mesma rotina contabilística e a mesma tabela de taxas. O sistema sublinha que a lei se aplica uniformemente. A máquina não se comove, não faz julgamentos de valor na hora de fechar a porta. Simplesmente imita a fatura pelo papel utilizado, cobra as dobras e encerra a pasta. Pronto. Impressionante. Então, se olharmos em retrospectiva para tudo o que exploramos ao desconstruir esta única folha impressa em São Tomé e Príncipe, a viagem é estonteante. Começamos num simples carimbo físico, não foi? Sim. Um carimbo da Direção dos Impostos e um selo branco. E isso revelou ser o atestado de vida do Estado de Direito. Mergulhámos no peso opressivo do auto de instrução, lidamos com a carga daquela acusação fortíssima. Exploramos como o compasso de espera serviu de filtro exaustivo. Vimos que o artigo 273 travou a marcha do processo pela falta de indícios, provando que o Estado recua perante a lei. E, finalmente, fomos brindados com a tal frieza estabilizadora da máquina administrativa, que embrulhou o desfecho deste épico político num custo logístico e meticulosamente faturado de 400 dobras. É quase uma obra de arte, pá. Comprimir tanto drama humano numa linguagem tão despida. O que nós devemos reter desta análise é a capacidade de observar para além das palavras óbvias. Todos os dias cruzamos-nos com documentos formais, circulares administrativas, recibos. O nosso impulso é tratar a burocracia como um mero aborrecimento, algo que nos faz perder tempo numa fila. Sem dúvida. Mas o que este documento nos ensina é que a burocracia é frequentemente o último e mais robusto reduto da proteção civil. As linhas secas deste papel, a assinatura formal da secretária-geral Elsa Menezes, são os blocos de construção que garantem a continuidade de uma nação. A liberdade não está protegida por ideais vagos proclamados no vazio, pois não? Não. Está protegida por despachos de encerramento tangíveis, registrados em atas e carimbados com tinta. É aí que reside o impacto real do direito no mundo físico. É um excelente lembrete de que, quando as cortinas de uma grande crise nacional se fecham, não há banda sonora épica a tocar no fundo. Há apenas o som seco de um selo de relevo a pressionar uma folha e a impressão de um recibo. É um final silencioso. Exatamente. E para terminar a nossa exploração de hoje, gostava de deixar um pensamento provocador no ar. Algo para quem nos ouve ficar a ruminar sobre a complexidade destas dinâmicas. Vamos a isso? Quando um processo desta magnitude, com o poder para fraturar a estrutura de um país, é oficialmente e contabilisticamente encerrado com um papel avaliado em 400 dobras, o que acontece ao rastro invisível dessa investigação? Boa pergunta. Para onde migra todo o ruído, toda a suspeita, a polarização social e os danos colaterais gerados durante aqueles 4 anos em que as vidas ficaram em suspenso? A burocracia do Estado provou cabalmente que tem o poder absoluto para arquivar a dimensão legal de um processo. Mas a sociedade não se arquiva assim tão fácil. Pois não. Será que um papel com selos brancos tem a capacidade de arquivar a memória coletiva
e o impacto emocional de uma nação inteira? É uma fronteira onde o direito acaba e a sociologia começa. Deixamos esta reflexão convosco. Até à nossa próxima análise detalhada.